Olá, turma, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Sou o professor Eric e na aula de hoje a gente vai iniciar o conteúdo das propriedades da potenciação. Para que servem essas propriedades? Para facilitar no cálculo de potenciações ou de expressões numéricas que envolvam a potenciação. A primeira propriedade de potenciação com expoente natural é essa aqui, produto de potências da mesma base. O professor Moacir e Juliana propôs uma questão a eles. Olha a questão que ele propôs. Escreva um produto de potências de mesma base com expoentes naturais em uma potência única. Moacir escolheu o produto 6 elevado a 2 vezes 6 elevado a 3 e fez assim. Então, pessoal, ele transformou. O 6 elevado ao 2 é igual a 6 vezes 6, né? O 6 é repetido duas vezes. Aqui é 6 elevado a 2. E o 6 elevado a 3 é o 6 vezes 6 vezes 6, 3 vezes. Então, é o 6 elevado a 3. Aí, ele usou o oposto do conceito de potenciação, né? E fez aqui, ó. Esse aqui não é a base, não é o número que está se repetindo várias vezes. O número que está se repetindo várias vezes é que vai ser a base. Então, a base é o 6. E quantas vezes esse número está se repetindo? 1, 2, 3, 4, 5. Então, nesse caso, o 5 vai ser o expoente. Ou seja, 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6 é a mesma coisa que 6 elevado a 5. É só transformou aqui a potência. Então, a gente fez o que ele pediu, né? Transformou esse produto de potências aqui em apenas um. Ou seja, o que a gente conclui? Que 6 elevado a 2 vezes 6 elevado a 3 é igual a 6 elevado a 2 mais 3, que é igual a 6 elevado a 5. O que a gente conclui com isso? Que um produto de duas ou mais potências de mesma base, diferente de zero, ela pode ser reduzida a única potência. Como que a gente faz isso? Conservando-se a base e somando-se os expoentes. Ou seja, quando eu tenho duas potências com a mesma base, eu vou conservar a base e pegar os expoentes e somar, m mais n, a elevado a m mais n. Com as bases a sendo um número racional diferente de zero e os expoentes m e n sendo números naturais. Pessoal, para quem não entendeu, vamos lá. Quando eu tenho um produto de potências da mesma base, né? Percebam que a base aqui dessas potências é a mesma. A base aqui é 7 e aqui também é 7. E o expoente daqui é 1, né? Conservo a base e somo os expoentes. O expoente da primeira potência é 1 e do segundo é 4. Então vai ficar 7 elevado a 5. Perceba como facilitou nosso cálculo, porque a gente teria que fazer como? Se a gente não soubesse dessa propriedade. Teria que transformar isso aqui, 7, aí 7 elevado a 4, é o 7 repetido 4 vezes, 2, 3, 4. E para depois disso a gente transformar aqui, o 7, quantas vezes ele está se repetindo? 5 vezes, então o expoente aqui é 5. A gente facilitou só somando os expoentes do produto dessa potência. Aqui também da mesma maneira, a base é o A, então a gente conserva, e o expoente é 5 na primeira potência mais 5 na segunda potência. Então vai ficar A elevado a 5 mais 5 igual a 10. Essa primeira propriedade é muito simples, né? E a segunda é quociente de potências de mesma base. Veja agora a questão proposta pela professora e a preocupação de André. Como podemos calcular o valor de 17 elevado a 9 dividido por 17 elevado a 7? Aí o André diz, nossa, essa realmente é difícil. Será que vou ter que calcular o valor de 17 elevado a 9, depois o valor de 17 elevado a 7 e por fim efetuar a divisão dos resultados? Vai dar um trabalhão. De início a gente pensaria que seria dessa maneira, calcular essa potência, o valor, e o valor desse depois efetuar a divisão. Só que existe uma maneira mais simples e rápida de fazer esse cálculo. Vamos lá, 17 elevado a 9 dividido por 17 elevado a 7. Como é que a gente vai fazer? Repetir o 17 9 vezes. Aqui no denominador a gente vai repetir o 17 7 vezes. Agora percebam, pessoal, né, que se a gente separar aqui cada uma dessas divisões, 17 dividido por 17 vai ser 1. 17 dividido por 17 também vai ser 1.
17 por 17 também vai ser 1. 17 dividido por 17, 1. E a gente pode fazer com isso aqui, ó, até finalizar as possibilidades. Então, como a gente não tem mais aqui números para cortar, o que a gente vai fazer? A gente vai perceber que ficou aqui, ó, o 17 vezes 17. Ou seja, a gente transformar isso aqui numa potência. Aqui está se repetindo quantas vezes? 2. Então, vai ser aqui no denominador. Então, ficou 17 ao quadrado. A gente simplificou essa fração e fizemos essa divisão 7 vezes, né? 17 por 17, 7 vezes. E sobrou 17 vezes 17, que é 17 ao quadrado. Qual a conclusão que a gente chega? Que quando eu tenho um quociente, né? Ou seja, uma divisão de duas potências de mesma base, diferente de zero, elas podem ser reduzidas a uma única potência, conservando a base e subtraindo os expoentes na ordem que aparecerem. Ou seja, se eu tenho um A dividido por 1A elevado a M dividido por A elevado a N, a gente conserva a base e pega os expoentes, ó, e faz a subtração. Como no exemplo anterior, 17 elevado a 9 dividido por 17 elevado a 7. O que a gente fez? Ó, conservou a base e o que foi que a gente fez? Subtrai os expoentes. Então vai ficar 9 menos 7. 17 elevado a 9 menos 7 é igual a 2. Reduzimos esse quociente com duas potências para somente uma potência, uma única potência. Outro exemplo que pode ser utilizado é 5 elevado a 7 dividido por 5 elevado a 3. Como é uma divisão, ó, e elas têm a mesma base, o que a gente faz? Conserva a base e subtrai o expoente na ordem que aparecer. Então vai ficar 7 menos 3. Então vai ficar 5 elevado a 7 menos 3 é igual a 4. 5 elevado a 4. Lembrando, pessoal, que isso só pode acontecer quando são duas potências de mesma base, tá? Quando tiverem a mesma base, a gente conserva as bases e subtrai o expoente. Na divisão, né, no quociente, a gente subtrai. E no produto, na multiplicação, a gente soma, como a gente viu no primeiro exemplo. Agora a gente vai justificar aqui porque uma potência em que o expoente é igual a zero, o resultado é igual a 1. Né? Podemos usar essa propriedade da potenciação para justificar que A elevado a zero é igual a 1, com A sendo racional e A diferente de zero. Por exemplo, tenho 2 elevado a 2 dividido por 2 elevado a 2. O que acontece aqui? Como eu tenho potências de mesma base, eu conservo a base e subtraio os expoentes, 2 menos 2. Então, 2 elevado a 2 menos 2 é igual a 2 elevado a 0. E a gente viu que quando o expoente é 0, o resultado é 1. Né? Por essa propriedade, a gente pode concluir. Por quê? Porque 2 elevado a 2 é igual a 2 vezes 2, que é igual a 4. Então, ó, se a gente for pegar aqui, ó, 2 elevado a 2 é 4, dividido por 4. 4 dividido por 4, pessoal, vai dar quanto? 1. Por isso que o resultado final também é 1. Ou seja, se A ele é um número racional e diferente de zero, e N é um número natural, ó, temos que A elevado a N dividido por A elevado a N é igual a A elevado a N menos N, como a gente viu na propriedade. Né? Mas como todo número racional diferente de zero dividido por ele mesmo resulta em 1, podemos escrever que A dividido por N, que A elevado a N dividido por A elevado a N é igual a 1. Comparando essas igualdades, podemos concluir que A elevado a zero é igual a 1 para todo A diferente de zero. Ou seja, sempre que tiverem uma potência 5 sobre 3 elevado a zero, o resultado é igual a 1. Menos 7 elevado a zero, o resultado é igual a 1. Expoente zero, resultado é 1. Com a base diferente de zero. Pessoal, para finalizar nossa aula de hoje, eu trouxe essas duas questões para vocês aplicarem as propriedades que a gente viu na nossa aula de hoje. Lembrando que quando eu tenho um produto de potências de mesma base, eu conservo a base e somo os expoentes.
E na divisão eu conservo a base e subtraio os expoentes. Então fiquem com essa atividade. Qualquer dúvida me procurem e até a próxima aula. Muito obrigado por terem assistido até aqui.